todos. Quero agradecer a presença, quero agradecer também um ato de compreensão. Nesse momento a gente vai agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Essa é uma de muitas moradas do meu Pai, como Jesus disse, há muitas moradas de Deus em todos os locais. Que a gente esteja bem, com a mesma alegria do Cristo em nossos corações, pedindo a Deus Todo-Poderoso que nos auxilie no dia de hoje, como sempre o fez e sempre o fará. Que a gente possa aprender a ser grato, gratidão, morar na nossa mente e no nosso coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como também é feito nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas e ofensas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas ajuda a nos livrar do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que Deus nos abençoe. Antônio Oliveira está presente com todos os irmãos. Já prepara esse ambiente muito antes de nós chegarmos. E a todos que estão chegando, que recebam muita luz e muita paz. Dino protetor hoje guarda do nosso irmão, que fará a palestra na noite de hoje. Que ele saia daqui melhor do que chegou e ele se sinta tão feliz quanto a gente de estar nessa casa. Vamos aprender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Nós vamos aí dar continuidade ao estudo do livro dos Espíritos, mas nós, como espíritas, no dia de hoje, nós precisamos rememorar uma data que é marcante para o Espiritismo, 9 de outubro de 1861. Nós hoje vivemos na era da internet, da comunicação rápida, do transporte rápido. Nós nos deslocamos de um local para outro do nosso planeta, do outro lado do mundo, vamos em 24 horas de avião. Uma notícia que ocorre na Ásia ou em qualquer outro lugar do planeta chega rapidamente aos nossos celulares. Vivemos a época da medicina avançada, doenças que nós temos, vamos numa máquina de ressonância, vamos a uma tomografia, exames de sangue são coletados e diagnosticados rapidamente para verificar como está o nosso hemograma. Mas esse avanço da nossa tecnologia, essa liberdade de comunicação, nós não tínhamos há 163 anos atrás. Nós passamos por um período muito difícil, que foi o período da Inquisição Católica, onde os católicos eles perseguiam todos aqueles que pensavam de uma maneira diferente, né? Muitos milhares de pessoas morreram nas mãos da Inquisição Católica. Então, nós vamos lembrar na data de hoje o Auto de Fé de Barcelona. E o Auto de Fé de Barcelona foi o último ato da Inquisição Católica, ocorrido em 9 de outubro de 1861, há 163 anos atrás. Muito bem. Então, auto de fé. O que é um auto de fé? Refere-se a eventos de penitência realizados publicamente ou em espaços reservados para isso, com humilhação de heréticos e apóstatas, bem como punição aos cristãos novos, pelo não cumprimento ou vigilância da nova fé lhes outorgada, postos em prática pela Inquisição, principalmente em Portugal e Espanha. Qual a relação dos 300 de Esparta e o Espiritismo? Já assistiram o filme Os 300 de Esparta? Os 300 de Esparta, eles foram no espaço das Termópilas, então 300 lutadores e guerreiros de Esparta evitaram uma catástrofe total, que era a invasão dos persas à Grécia. Então eles lutaram bravamente até que pudessem chegar os reforços. Então, qual a relação dos 300 de Esparta com os 300 do Espiritismo? Muito bem. A pedido do Sr. Lachatri, o Auto de Fé de Barcelona, estabelecido em Barcelona, remetia grande número de exemplares. Então, a pedido do Lachatri, que pediu para Allan Kardec, ele remeteu vários livros para Barcelona. Chegados os livros, cobraram-se do destinatário os direitos de importação.
Mas, antes de o entregarem, tiveram de desferir o despacho ao bispo, autoridade eclesiástica, que na Espanha tem a fiscalização dos livros. Achava-se em Madrid, mas na sua volta em vista do catálogo, ordenou que aquelas obras fossem apreendidas e queimadas na praça pública pelo carrasco. Então, La Chatre, amigo de Allan Kardec, pediu os livros, e ele enviou os livros de Paris para Barcelona, mas quando chegou os livros em Barcelona, viram que eram livros espíritas, e falaram, opa, vamos apreender esses livros, porque isto é contra a fé católica, e queimar os livros. Então, aqui tem você pode pesquisar o La Chatre, né? É filho do coronel Pierre Denis Barão de La Chatre, Maurice de La Chatre, nasceu na comuna de Indre. Então, falando um pouco da história do La Chatre, não vou entrar em detalhes. Reclamaram contra tal sentença e pediram ao governo, já que não permitiam a circulação de tais livros na Espanha, que pelo menos fosse permitido ao seu proprietário reexpedi-los do lugar de procedência. Mas até isto foi recusado sob a alegação de que, sendo contrários à moral e à fé católica, o governo não podia consentir que esses livros fossem perverter a moral e a religião de outros países. Então, falaram, ó, meu filho, não precisa queimar os livros, devolve os livros lá para Paris. Né? A Inquisição desejava queimar os livros, aí tentaram, de alguma forma, devolve os livros para Paris. Aí os católicos falaram, não, de jeito nenhum, não vou devolver. Bom, esse é o La Chatre, foto do La Chatre. Kardec, você não pretendes recorrer para uma autoridade superior, então eles, até que os livros fossem apreendidos, fosse preparado o local lá para ser queimado, então o La Chatre escrevendo para Kardec, pô, mas você não pretende recorrer para as autoridades superiores? Então, pergunta, né? O que fez Allan Kardec? Enviou mais 300 livros para Barcelona? Enviou livros para outra cidade espanhola? Reclamou para as autoridades internacionais? Solicitou a devolução dos livros ou nenhuma das alternativas? O que vocês acham? O que o Allan Kardec fez? Nenhuma das alternativas? Ele enviou outros livros para Barcelona? Não fez nada. O que vocês acham? Ele falou aqui, nenhuma das alternativas. Kardec julgou conveniente consultar o seu guia espiritual, a verdade. Então ele perguntou a verdade. Sem dúvida, não ignorais o que se passou em Barcelona, com a relação às obras espíritas. Tereis a bondade de dizer-me se convém tentar o processo de restituição? Então ele perguntou para o seu guia, e o espírito respondeu, tens o direito de reclamar a devolução das obras, e certamente as terás de volta, desde que faças a reclamação por intermédio do Ministério das Relações Exteriores da França. A minha opinião, porém, é que maior bem resultará do auto de fé do que da leitura de alguns volumes. A perda material será grandemente compensada pela repercussão que terá o ato da queima dos livros, o que concorrerá para a propaganda da doutrina. Compreendes quanto uma percepção tão ridícula e tão retrógrada pode fazer progredir o espiritismo na Espanha? As ideias espalhar-se-ão com tanto mais rapidez, as obras serão procuradas com tanto maior avidez, quanto maior for o escândalo da condenação. Então, o espírito, guia espiritual do Allan Kardec, falou, olha, você pode pedir os livros de volta, mas do meu ponto de vista, o escândalo, é tão ridículo esse ato de fé. Mas você não autorizou aqui, eu falei com o Fábio aqui, ele falou, pode falar do ato de fé. Não, tranquilo. Então, é tão ridículo a questão do queima dos livros, que se você deixar queimar os livros, vai virar uma propaganda enorme. Porque hoje em dia, você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, você tem as redes sociais, você tem o YouTube, você tem tudo, né? Então, a queima dos livros, obviamente, que fez uma propaganda do Espiritismo. Então, eu coloquei assim,
o Espírito respondeu para Allan Kardec, e ele deve ter pensado que assim seja, que os livros sejam queimados, aguardemos a repercussão, daí então farei um artigo para a revista Espírita. Então, basicamente foi isso que ele deve ter pensado, né? Frase que entendemos. Amares que vem para bem, certo? Então é um muito... Foi o que o Espírito de Verdade falou, 300 livros não são nada, que são 300 livros, vai uma repercussão muito maior, porque o público vai ver, nossa, livro proibido, o que é esse negócio de espiritismo? Livro dos médiuns, Vou comprar. Livro dos espíritos, vou comprar. O que é espírito? Espírito se comunicando, então, né? Muito bem. Então, os livros eram isso aí, a Revista Espírita, Revista Espiritualista do diretor Pierrard, o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, que é o Espiritismo, Fragmentos da Sonata ditada pelo Espírito de Mozart, Carta de um Católico sobre o Espiritismo. Então, veja, esses eram os livros que foram queimados. Porque o que é a Revista Espírita? Allan Kardec ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em janeiro de 1858. Então, hoje nós temos aqui o Centro Espírita Antônio Oliveira, que é um centro espírita. Mas o primeiro centro espírita, vamos assim dizer, do mundo, foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec em janeiro de 1858. Ademais, ele também fundou a Revista Espírita. Então, a Revista Espírita, ele recebia os espíritos, as comunicações dos espíritos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele recebia a comunicação de médiuns de outras localidades, ele avaliava essas comunicações e algumas dessas comunicações ele colocava na Revista Espírita. Então, ele dirigiu a Revista Espírita de janeiro de 1858 até 31 de março de 1869, quando ele desencarnou. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos comemorando em 2024, 160 anos, na verdade, nós podemos considerar que foi o 13º livro publicado por Allan Kardec. Porque nós consideramos que o Estudo do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 1857, o Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênesis, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, 1868. Então, minimamente, para você conhecer o Espiritismo, você tem que ler e estudar, não só ler, mas estudar esses livros. Mas como Allan Kardec ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a Revista Espírita, em 1864, se você considerar que cada volume da Revista Espírita é composto de janeiro a dezembro, né, são a Revista Espírita de janeiro a dezembro, forma um volume, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Quando o Livro dos Espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado, em abril de 1864, ele já tinha lançado 12 livros. O Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, o Livro dos Médiuns. Então, veja, o trabalho de Allan Kardec. Muito bem, então esses foram os livros que foram queimados. A história de Joana d'Arc e a realidade dos espíritos, demonstrada pela escrita direta pelo Barão de Goldesfeld. Muito bem. 300. Okay? 300 livros e brochura queimados às 10h30 nas palavras de Barcelona. Né? Então, nós temos aí Madrid, né, a foto da Espanha, e Barcelona, onde foi queimado. Então, essa é uma foto que você encontra na internet representando o que aconteceu, né? Veja como chamou a atenção aí do público. Muito bem. Se Esparta foi representada pelos 300 soldados massacrados no Estreito das Termópilas, na guerra entre a Grécia e a Pérsia, né? Então esses 300 soldados defenderam a invasão, era tão estreitinho um espaço, e eles eram tão bem treinados que eles, 300, conseguiram deter a invasão de milhares naquele momento, né? Óbvio que morreram todos, mas até então conseguiu a Grécia mandar os reforços para lutar contra os persas. Então, se Esparta teve os 300, nós também tivemos aqui os nossos 300. O Espiritismo também foi representado pelos seus 300 livros queimados na guerra de implantação entre o mundo velho versus o mundo novo. Muito bem. Então, os 300 de Barcelona. Assistindo ao ato de fé, um sacerdote com os hábitos sacerdotais, empunhando a cruz numa mão e uma tocha na outra, um escrivão, um ajudante, um empregado, 3 serventes da alfândega, um agente da alfândega. Fora o povo, né? Estava vendo.
Uma multidão incalculável enchia as calçadas e cobria a imensa esplanada onde se erguia a fogueira. Quando o fogo consumiu os 300 volumes ou brochuras espíritas, os sacerdotes e seus ajudantes se retiraram, cobertos pelas vaias e maldições de numerosos assistentes que gritavam: abaixo a Inquisição. Então, 9 de outubro de 1861 foi o último ato da Inquisição Católica em Barcelona. Nada mais ocorreu após isso. Okay? Por isso que para nós espíritas, essa data de 9 de outubro é uma data que precisa ser lembrada. De Barcelona foi-me enviado um desenho da aquarela, então fizeram um desenho do que estava acontecendo, do que aconteceu e mandaram para o Allan Kardec. De Barcelona foi enviado um desenho da aquarela feito por um artista notável, representando a cena do Auto de Fé. Mandei tirar em ponto menor uma cópia fotográfica Allan Kardec. Todas essas informações nós encontramos na Revista Espírita, tá? Pesquisaram na Revista Espírita. Muito bem. Possuo também cinzas recolhidas, no meio dos quais se encontram fragmentos legíveis das folhas queimadas, guardo-os em uma urna de cristal. Onde foi parar essa urna? Ninguém sabe, ninguém viu, mas à época ele recebeu os fragmentos queimados e guardou numa urna de cristal. Deve ter se perdido ao longo do tempo, com certeza. Espíritas de todos os países, nós espíritas aqui hoje no Centro Espírita Antônio de Oliveira, não esqueçais esta data, 9 de outubro de 1861, será marcada nos fastos do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luto, é a garantia do vosso próximo triunfo, Allan Kardec. Então, é importante nós rememorarmos esta data, 9 de outubro de 1861, 163 anos depois do último ato de fé da Inquisição Católica, um absurdo, a queima dos 300 livros em praça pública, mas que de alguma forma propagaram o Espiritismo, né, um ato de marketing, né, mas é o tiro que saiu pela culatra, né? Ficai certos, as fogueiras apagar-se-ão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Você pode queimar os livros, mas as ideias não são queimadas, as ideias permanecem. Antigo livreiro do século XVI. Então, comunicações dadas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Dolé, antigo livreiro do século XVI, escreveu sobre isso. São Domingos de Gusmão, a retaguarda da Inquisição, praticou o seu último ato de fé. Também uma comunicação da sociedade. Allan Kardec. Examinando o caso do ponto de vista de suas consequências, diremos inicialmente não haver dúvida de que nada poderia ter sido mais benéfico ao Espiritismo. A perseguição sempre foi proveitosa à ideia que quiseram proscrever. Exalta sua importância, chama a sua atenção e a torna conhecida por quantos a ignoravam. Graças a esse zelo imprudente, todo o mundo na Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é ele e tudo quanto desejamos. A repercussão de apoio e aversão de jornais, né? Então, foi muito mais acertada, né? Deu muito mais repercussão do que... Ó, eis um extrato do artigo em questão publicado por Las Novidades, um dos grandes jornais de Madrid. Então, um dos grandes jornais de Madrid publicou o que tinha acontecido. O Auto de Fé, celebrado há alguns meses em La Coruña, em que foi queimado grande número de livros à porta de uma igreja, tinha produzido no nosso e no espírito de todos os homens de ideias liberais uma impressão muito triste. Mas é com indignação ainda bem maior que foi recebida em toda a Espanha a notícia do segundo Auto de Fé em Barcelona. Então, um pouco antes, tinham queimado os livros em La Coruña. Não sei que livro que era, não sei se era, provavelmente não deve ser espírita. Outros livros lá que a igreja proibiu. Aí o jornal falou assim, olha, mas é com indignação ainda bem maior
que foi recebida em toda a Espanha a notícia do segundo auto de fé em Barcelona, nesta capital civilizada de Catalunha, em meio a uma população essencialmente liberal, a qual, sem dúvida, fizeram este bárbaro insulto porque nela reconhecem grandes qualidades. Então, os espanhóis do jornal estavam indignados. Marketing positivo para o espiritismo. Sim ou não? O marketing foi positivo, né? Ou não? Foi positivo. O Diário de Barcelona, um outro jornal. Os títulos dos livros queimados bastavam para justificar a sua condenação. Que é direito e dever da Igreja fazer respeitar a sua autoridade, tanto mais quando se dá a carta branca à liberdade de imprensa, principalmente nos países que desfrutam da terrível chaga de liberdade de cultos. Então, quer dizer, aqui é um que está falando, deviam queimar mesmo. Né? Queima todo esse negócio. Né? Os títulos dos livros queimados bastavam para justificar a sua condenação. Então, dizendo, queima todo esse negócio aí. Que é direito e dever da Igreja fazer respeitar a sua autoridade. Então, quer dizer, uns falaram, não, é um absurdo, não devia ter queimado. Esse aqui falou que já devia ter queimado. Mas, fala bem ou fala mal, está falando do Espiritismo, certo ou não? Dos livros do Espírito. Apoiou o auto de fé, porém a notícia despertou interesse. Portanto, marketing positivo para o Espiritismo. Muito bem. Aí o Allan Kardec, como já nos havia sido anunciado, neste momento acontece uma verdadeira cruzada contra o Espiritismo. Nós estamos em 1861, não é? Então, em 1861, né, 1861, 62, a perseguição era muito grande. Se você fosse espírita naquela época, se você tivesse um comércio, uma vendinha que seja, ou vendesse qualquer roupas ou produtos, etc. O Wagner é espírita, não compra lá na vendinha do Wagner não, porque aí a vendinha não ia para frente. O Fábio vende sapatos, ele é espírita, não compra sapato. E o Fábio já era. Crianças que tinham os pais espíritas eram convidadas a ser retiradas da escola. Sermões contra o espiritismo, livros, brochuras, etc. Muito se fez contra o espiritismo naquela época. Né? De vários pontos assinalam-se escritos, discursos e atos de violência e de intolerância. Todos os espíritas devem regozijar-se porque é a prova evidente de que o espiritismo não é uma quimera. Fariam tanto barulho por causa de uma mosca que voa? Né? Então, é o Allan Kardec comentando aí. Né? Perseguição. Primeiro auto de fé em La Coruña, segundo auto de fé em Barcelona. Já comentamos. Mas nem tudo ainda está realizado. As chamas da fogueira de Barcelona não subiram bastante. Se repetir em algum lugar, guardai-vos a extinguir, porquanto quanto mais se elevar, mais será vista de longe, como um farol e ficará na lembrança das idades. Não intervenhais, pois, nem apoiais violência em parte alguma. Lembrai-vos que o Cristo disse a Pedro que embainhasse a espada. Não imiteis as seitas que se dilaceram em nome de um Deus de paz, que cada um invoca em auxílio de seus furores. As pessoas passam, mas as instituições permanecem. Pensais que estamos em um momento de transição. Vão-se os homens do passado, chegam os homens do futuro. Né? E aí está a pesquisa que o Washington Luiz Nogueira Fernandes, um amigo meu de muitos anos, depois de muito pesquisar na internet, encontrou a criatura que mandou queimar os livros, o bispo de Barcelona, Dom Antônio Palau e Termes. Esse bispo aí. Esse foi o responsável pela queima dos livros. Primeiro, arrependimento. O bispo morreu em 1862. Ele morreu 9 de julho de 62. Era novo, né? Não estava velho, não estava, né? Mas morreu menos de um ano depois ele morreu. Aí o que aconteceu? Nós, na revista de julho de 1862, revista espírita de julho de 1862, ele deu a comunicação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer:
Não repilais nenhuma das ideias enunciadas, porque um dia que durará e pesará como um século, essas ideias amontoadas clamarão como a voz do anjo. Caim, que fizeste de teu irmão? Que fizeste de nosso poder que devia consolar e levar a humanidade? O homem voluntariamente vive cego e surdo do espírito. Como outros o são do corpo, sofrerá, espiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual. Que a sua preguiça e o seu orgulho o levam a evitar. Essa voz terrível me disse: queimastes as ideias, e as ideias te queimarão. Orai por mim, orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor, aquele que foi o bispo e que não passa de um penitente. Então, ele desencarnou e se arrependeu. Ele já estava arrependido. Tudo o que está lá é verdade, né? E veio da comunicação aqui na sociedade. Reparação. Reencarna como Sebastião Bernardes Carmelita. Vocês já ouviram falar do Sebastião Bernardes Carmelita? Em Uberaba. Uberaba já ouvi falar. O Chico nasceu em quando? 2 de abril de 1910. Ele nasceu em 20 de dezembro de 1917. Desencarnou em 81. Então, ele conviveu lá muito com o Chico. Ó. Então, o Carmelita é a reencarnação do Bispo Palau. Permanecendo onde se encontra, teremos um ombreiro penetrado com as luzes da doutrina dos Espíritos, em ambientes cujo acesso nos é compreensível. Recado de Bezerra de Menezes e Emmanuel. Então, ele era um bispo, ele era católico, da Igreja Católica, mas ele estudava o Espiritismo. Então, o recado do Bezerra e Emmanuel, através do Chico Xavier, fala: filho, fica aí, porque se você saindo da igreja, você vai ser mais um em milhares de espíritos. Na igreja você vai poder ajudar da sua maneira, né? E conviveu com o Chico Xavier, né? Foi um padre espírita. Muito interessante. Bom, então, sobre a 9 de outubro de 1861, nós já fizemos aqui a lembrança. Vocês conheciam essa história? Não conheciam. Hã? Auto de Barcelona, sim. Bom, então, o ano que vem, já podem lembrar, 9 de outubro de 1861, o último ato da Inquisição Católica. Uma lembrança para todos nós espíritas. Muito bem, então o Wagner falou assim: olha, 481 convulsionários. Vamos ver então os convulsionários. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos convulsionários? Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado, exagerado seus efeitos, o que os pôs em ridículo. Então vou lendo aqui para a gente absorver e já vamos comentando. De que natureza são em geral os espíritos que concorrem para essa espécie de fenômenos? Pouco elevados. Acreditais que os espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas? 482. Como o estado normal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos, não são tão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato, e a parte que alguns espíritos devem dele tomar por simpatia pelos que os provocam. Estas faculdades estranhas que se notam nos convulsionários, reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos. Tais são em outras. A insensibilidade física, então, convulsionadas, pessoas que têm insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores, e etc. Não se pode duvidar que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambúlico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são ao mesmo tempo magnetizados e magnetizadores. Então, como é que pode uma pessoa pisar no prego e não sentir dor? Hoje nós recebemos
como chama? Você vai fazer a cirurgia, você tem a anestesia. Então a anestesia foi descoberta, o anestésico foi descoberto. Então você põe a anestesia e você não sente dor. Então o mesmo pode ocorrer com os convulsionários, de maneira que os espíritos, eles podem atuar no fluido cósmico universal que está ao nosso lado e podem envolver o médium, envolver a pessoa, para que nesse momento ela esteja insensível à dor. Mas por isso que os espíritos falaram, muitos charlatões estão tentando ludibriar as pessoas, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos a torturas mais atrozes? Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético que age sobre o sistema nervoso, da mesma maneira que certas substâncias. Então, a anestesia age sobre o nosso sistema nervoso e nós não sentimos dor. Então, se você tem um médium com o auxílio de os espíritos, eles vão produzir essa substância que vai agir no nosso sistema nervoso e nós não vamos sentir dor. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver-se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve, não vê? Né? Então, a exaltação fanática e entusiasmo oferece muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse a sensibilidade. Foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico, né? Ok. Se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto as circunstâncias ordinárias, uma rendura provoca temores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como em alguns casos a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária. Eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural do médium. Né? A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa é que a entretinha e exaltava. De ativa, ela a torna latente e com razão pode agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é impotente quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Pessoal, entenderam? Dúvidas ou não? Concorda ou sem concorda? É um exemplo do quando Jesus vai curar um menino que estava em possessão, fogo, se jogava no chão, se jogava nos espinhos. O pai pedia, e ele vai pedir para os apóstolos para Jesus curar o filho dele. Muito bem. Nessa passagem, o menino era lunático. Ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. E os discípulos, os apóstolos, não conseguiram curar e trouxeram esse menino para Jesus, homens de pouca fé, né? Não conseguiram curar. E ao mesmo tempo, quando trouxeram o menino para Jesus, Jesus curou o menino. Esse menino ele sofria um problema de obsessão. O que é obsessão? Obsessão no sentido espírita é a influência perniciosa dos espíritos sobre a nossa vida. A obsessão no sentido espírita pode ser a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Todos nós somos médios. Eu sou médio, você é médio, o Wagner é médio, todos que estão aqui são médios. Todos nós podemos receber o pensamento dos espíritos e assim transmiti-los. Então, nesse sentido, todos nós somos médios. Não é médio apenas que é aquele que ouve, não é médio apenas aquele que vê, não é médio apenas aquele que psicografa. Todos nós somos médios porque todos nós recebemos e transmitimos o pensamento dos espíritos. E assim a obsessão simples é a influência perniciosa de um espírito sobre as nossas vidas, nos trazendo os maus pensamentos. Temos os nossos pensamentos e os pensamentos que nos são sugeridos. Na maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem, é que nós não percebemos. Se nós percebêssemos 100% o pensamento e a influência dos espíritos em nossas vidas, nós não teríamos como desenvolver o nosso livre-arbítrio, seríamos como se fossem marionetes. Então a obsessão simples é simplesmente um mau pensamento que nos chega, e esse mau pensamento nós podemos repelir
ou esse mau pensamento nos chega, nós podemos admiti-lo. E vamos admitindo, de obsessão simples, passa a ser a fascinação. Atos mais ridículos e esdrúxulos, a pessoa pensa que é normal. E aí, só ela acha que está tudo certo, todo mundo vê que está errado, só ela acha que está certo. Então, de obsessão simples pode passar a subjugação corporal. Subjugação corporal significa que o espírito que está nos perturbando não é que vai expulsar o nosso espírito do corpo, mas vai praticamente dominá-lo e deixar o nosso espírito ligado ao corpo, mas de lado. Não é? E Allan Kardec até mudou em linguagem de subjugação como possessão. Não é que o espírito vai nos expulsar do corpo, mas vai dominar o nosso corpo, não expulsa o nosso espírito, domina o nosso corpo. No caso que você citou, quando levaram o rapaz, o menino que ia para o fogo e ia para a água, Jesus curou. Ou seja, não é que Jesus usou de um ato de violência para retirar esse espírito obsessor que estava obsediando o menino, expulsar o espírito. Quando nós lemos, nós percebemos isso. É que Jesus trabalhava com os 12, com os 60, 70, era uma equipe que estava com ele, mas no mundo espiritual também tinha uma equipe muito grande. Então, no mundo espiritual, os espíritos que trabalhavam com Jesus também acolheram esse espírito que estava perturbando o menino para levar esse espírito para um lugar de orientação, né, de ajuda, nessa passagem. A afeição dos espíritos por certas pessoas. Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas. Os bons simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos que podem viciar-se. Daí o seu apego resultante da semelhança de sensações. Se você vem no centro espírita, obviamente que você vai ser ajudado por bons espíritos. Se você vai num bar, se você vai numa balada, se você vai num local onde há drogas, onde há promiscuidade, obviamente que aqueles espíritos que estão lá vão se afeiçoar por você. Se nós estamos em 8 bilhões e 200 milhões de espíritos reencarnados no nosso planeta, o Espírito Emmanuel, no livro Roteiro, nos informa que na nossa atmosfera, por assim dizer, no mundo espiritual, 20 bilhões de espíritos desencarnados. Então, os espíritos são uma das forças da natureza. Assim como nós não vemos as micropartículas, nós não vemos os espíritos, mas os espíritos, eles são uma das forças da natureza. Então, os espíritos, eles vêm nos ajudar por aquilo que nós estamos nos dispondo a fazer, não por aquilo que nós somos. Nós aqui do Centro Espírita, Antônio de Oliveira, venha para nos conhecer, mas fique para nos ajudar. Nós temos aí muitos trabalhos voluntários, trabalhos de assistência social, trabalhos espirituais, trabalhos com a mediunidade. Venha nos conhecer, fique para nos ajudar. E os Espíritos não vêm nos ajudar porque nós somos perfeitos, eles vêm nos ajudar por causa da nossa boa vontade em fazer bem. Então é a pergunta que Allan Kardec faz. 485. A afeição dos Espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? E a resposta é: a afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando o Espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição, podendo existir, no caso, uma lembrança de paixões humanas. E na sequência, os Espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? E aos Espíritos superiores responderam: os bons Espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. É óbvio, se nós estamos alegres, os bons Espíritos que nos querem bem se sentem alegres. Eles se afligem com os vossos males quando não os suportais com resignação, porque esses males não vos dão resultados, pois procedeis como doente que rejeita o remédio amargo destinado a curar. Então os espíritos que estão ao nosso redor estão nos orientando. E óbvio que vão ficar tristes, né, chateados, se eles estão nos orientando bem, nós, por teimosia, não aceitamos os seus conselhos e fazemos as coisas erradas. Né? Qual é a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós? O mal físico ou o mal moral? O mal moral, porque o mal moral nos afasta deles. O mal físico é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Tudo que nós temos, nós temos, nós... Pegadinha. Tudo que nós temos, tudo que nós temos, nós deixamos. Tudo que nós somos, nós levamos. Né? Então, o mal moral, ele se aflige muito mais pelo mal moral do que pelo mal físico. Né?
Vosso egoísmo e vossa dureza de coração, daí é tudo o que deriva. Eles riem de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição, e se rejubilam com os que têm, por fim, abreviar o vosso tempo de prova. Muito bem. Os espíritos, sabendo que a vida corporal é apenas transitória e que as atribuições que as acompanham são meios de conduzir a um estado melhor, aflige-se pelas causas morais que podem distanciar-se desse estado, do que pelos males físicos que são apenas passageiros. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de adiantamento para nós, considera-as como uma crise momentânea. Então, as aflições da vida não são meios de adiantamento. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Mas ser feliz dá trabalho. Ser feliz dá trabalho. Nada no universo é de repente. Camarada, o neném leva 9 meses para nascer. A Terra foi formada para chegar no estado 4,5 bilhões de anos. Nada, não existe o de repente. Então não dá para ser feliz de repente. Ademais, a felicidade absoluta não é deste mundo. No mundo em que existe 1 bilhão de pessoas passando problemas de fome, de saneamento básico, no mundo em que nós saímos e vemos pessoas ao relento, debaixo do viaduto, sem moradia, no mundo em que nós vemos crianças órfãs e etc., não dá para ser 100% feliz. Não é? Nem a riqueza, nem o poder, nem a glória, nem a juventude nos dá a felicidade completa. Porque se somos jovens, somos bonitos, somos felizes e temos o poder, podemos ter problemas de relacionamento, podemos ter problemas outros na nossa vida. Então, todo mundo quer ser feliz, todo mundo tem o direito de ser feliz, eu também quero ser feliz, mas a felicidade absoluta não é deste mundo. Mas ao mesmo tempo que nós temos o direito de ser feliz, nós temos o dever de ajudar. Quando você chegar aqui, o Fábio já estava aqui. Quando chegaram, o chão já estava tudo limpinho, né? Mas só que não. Se chegaram, o chão estava limpinho, mas se tivesse chegado 2 horas antes do Fábio, estava cheio de folhas. Então o Fábio chegou, pegou a vassoura, limpou. Não é? Então, se nós temos o direito de ser feliz, nós temos o dever de ajudar. Então, o dever de ajudar dentro, primeiramente, da nossa família, desenvolvendo o amor dentro da nossa família, desenvolvendo a caridade, o perdão, e obviamente depois que a gente sai da nossa família, a gente vai para a família espiritual, para as pessoas que estão fora da nossa casa. Não é? Muito bem. Vamos lá. O espírito que vê nas aflições da vida o meio de adiantamento para nós, considera-as como uma crise momentânea que deve salvar o doente. Compadece de nossos sofrimentos como nos compadecemos dos sofrimentos de um amigo, mas vendo as coisas de um ponto de vista mais justo, aprecia-os de maneira diversa. E enquanto os bons reerguem a nossa coragem no interesse do futuro, os outros, tentando comprometê-las, nos incitam ao desespero. Nossos parentes e nossos amigos que nos precederam na outra vida têm mais simpatia por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. Olha, se a minha mãe desencarna, ela vai ter muito mais simpatia por mim do que alguém que não me conhece, mas isso é elementar, né? Sem dúvida, frequentemente vos protegem como espíritos de acordo com o seu poder. Mas Allan Kardec, não convencido, continuou. São eles sensíveis à afeição de que lhes conservamos? Muito sensíveis. Mas esquecem aqueles que se esquecem. Então, a relação entre os espíritos que estão conosco e desencarnam continua. Né? A relação continua de afeição, de simpatia, né? de amizade e de amor. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Mas, se nós comentamos que nós temos aqui o problema, né, da obsessão, por isso que para nós trabalharmos com a mediunidade, desenvolvermos a mediunidade, é preciso que se estude o livro dos médiuns, é preciso que se estude o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno, a Gênesis, a Revista Espírita, é preciso que se dedique ao estudo. Porque uma das dificuldades da mediunidade é a identidade dos espíritos. Você pode receber uma psicografia de São Luís, você pode receber uma psicografia de Chico Xavier, mas será que é São Luís? Será que é Chico Xavier? Será que é esse espírito realmente que ditou essa carta? É esse espírito mesmo? Então, um dos capítulos do livro dos médiuns é a identidade dos espíritos. Como é que você identifica os espíritos? Pela linguagem. Um espírito de São Luís não pode ter uma linguagem chula, de palavras de baixo calão. Um espírito evoluído, ele tem que escrever de maneira como ele é considerado, um espírito evoluído. Então, é muito importante nós estudarmos
a mediunidade. Então, se na mediunidade, se na nossa vida nós temos as dificuldades, nós temos as obsessões, que é a influência perniciosa dos espíritos que nos querem mal, nos desejam mal, ao mesmo tempo nós temos um guia espiritual, ou anjo da guarda. No céu, todos nós temos um anjo da guarda? Sim, todos nós temos um anjo da guarda. Mas o anjo da guarda é mais evoluído ou menos evoluído? Veja, o Luciano, atrapalhadinho do jeito que é. Se tiver um anjo da guarda atrapalhadinho, os dois juntos vai dar uma atrapalhada. Então, o meu guia espiritual, o seu guia espiritual, o guia espiritual de cada um de nós aqui, um anjo da guarda, é um espírito muito mais evoluído do que nós. Senão não é anjo da guarda, para que ele possa nos orientar. Então, cada um dos 8 bilhões e 200 milhões de criaturas que estão aqui reencarnadas, espíritos que estão aqui reencarnados, possuem um anjo da guarda. Qual é o nome dele? O que importa para nós. Você pode dar o nome que você quiser, João, Pedro, São Luís. Você pode dar o nome de São Luís, São José, não importa. Se você orar para São José, orar para São Luís, esse espírito que é o nosso anjo da guarda, esse espírito que tem essa missão de nos ajudar, vai receber essa prece e vai nos ajudar. Então, basicamente, são essas as informações que o Allan Kardec trabalha a partir dessas questões. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais bom espírito ou bom gênio, que se deve entender por anjo da guarda, espírito protetor de uma ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-los com seus conselhos, consolá-los nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte. Desde o nascimento até a morte. Então, todos os 8 bilhões e 200 milhões de criaturas têm um guia espiritual. Todos. Sorteia, todo mundo tem. Todo mundo tem. E frequentemente o segue depois da morte da vida espírita, e mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas na vida do espírito. A missão do espírito protetor é voluntária e obrigatória. É voluntária, né? Mas a partir do momento que você se voluntariou, aí, né? Não tem jeito, né? O espírito é obrigado a velar por vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns isso é prazer, para outros uma missão ou um dever. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não, mas o faz de uma maneira final. Então, quer dizer, você tem o espírito protetor que lhe orienta, e esse espírito protetor vai orientar mais e um pouco menos outros, mas basicamente a missão dele é para você. A missão do meu guia espiritual para mim, mas isso não quer dizer que a gente não ajude outros, esse espírito não ajude outras pessoas, certo? Então, é isso. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda. Acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas eles são substituídos. Ou seja, se seu espírito protetor, por algum motivo, não puder mais continuar com a sua missão, você vai receber um outro espírito que vai te ajudar. Certo? O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando esse se mostra rebelde às suas advertências. Essa aqui é interessante. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido a submeter-se à influência dos espíritos superiores, mas não abandona completamente e se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos, ele volta lá para chamar. Então, o seu espírito protetor está ali, está tentando te ajudar, e você não dá ouvidos para ele, então ele se afasta. E aí você vai ser envolvido por aqueles espíritos que lhe querem mal. A partir do momento que você se arrepende, a partir do momento que você se conecta novamente a ele, a Deus, ora, ele vai ajudar. Não é que ele te abandona, ele se afasta. Né? Então você está tentando orientar. Não adianta, o cara não te dá ouvido, então você se afasta. A partir do momento que você pede ajuda, ele vai te ajudar. Okay? Aí o Allan Kardec comenta: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores e que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações,
que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Porque aqui ninguém é de ninguém, né? Você está casado, de repente não está casado mais. Você tem um filho, o filho se afasta. Né? O pai morre, a mãe morre, se separa. Então, assim, pode acontecer. Mas o guia espiritual, que Allan Kardec está falando, essa doutrina devia converter todo mundo. Ele vai estar sempre do nosso lado, ele vai estar sempre guiando. Né? Esses seres ali estão por ordem de Deus que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós toda uma bela e penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes no momento de crise? A gente passa por crise aqui? Não, tem alguém aqui que não tem problema? Quem não tem problema aí, levanta a mão. Todo mundo tem. É problema de relacionamento, é problema financeiro, é problema mediúnico, é problema de espiritual, é tudo quanto é tipo de problema. Mas, então se nós temos problema, vamos consultar o nosso anjo da guarda. Vamos pedir a ele que nos inspire. Vamos pedir a esse guia espiritual que nos leve para locais de orientação durante o sono físico, para que a gente possa conversar com ele, com os espíritos amigos. Vamos consultá-lo. Né? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos, mas no dia decisivo este anjo de bondade terá... terá muitas vezes de vos dizer, não te avisei disso e não o fizeste, não te mostrei o abismo e nele te precipitaste, não fiz soar a tua consciência a voz da verdade e não seguistes os conselhos da mentira? Intempelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerai o futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem. Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, os preconceitos e as segundas intenções. Entrai na nova vida que se abre diante de vós, marchai. Tendes guia, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Esse aqui é o São Luís falando. Aos que pensam ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Então aqui é um ponto importante. Alguém fala assim, mas espíritos em condições elevadas não vão ficar ao nosso lado. Espera só um pouquinho. O ar é o veículo do som, não é? O ar. Eu estou falando, quem está aqui nessa sala está escutando, certo? Quem está lá na esquina não está escutando. O ar é o veículo do som. Mas o universo, dizem os espíritos, é preenchido por um fluido cósmico universal. Os físicos atuais dizem que é uma energia. Mas a nomenclatura espírita é fluido cósmico universal. Se o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, se o espírito protetor, o seu espírito protetor não precisa estar exatamente do seu lado, mas ele vai estar ligado a você no local que ele estiver. Então, se o ar é o veículo do som, o fluido cósmico universal é o veículo do pensamento. Então, eles podem nos orientar do local que eles estiverem a milhares de distância. Assim, nós recebemos a influência dos espíritos desencarnados para com os espíritos encarnados, através do fluido cósmico universal. A influência dos espíritos encarnados sobre os espíritos desencarnados, através do fluido cósmico universal. E os espíritos desencarnados influenciam uns os outros também através do fluido cósmico universal. E de encarnado para desencarnado. Se amanhã depois eu começar a pensar mal todos os dias,
desejando mal para o Fábio, desejando mal, eu estou emitindo um mau pensamento, esse mau pensamento está criando vibração, essa vibração vai chegar lá. No momento da reunião, nós não fazemos as vibrações, nós fazemos as preces. Quando nós unimos os nossos pensamentos e pedimos a Jesus que ajude os doentes, que ajude as pessoas que estão a ponto do suicídio, ajude as pessoas que estão em depressão, enfim, nós fazemos essa oração, nós estamos dirigindo o nosso pensamento e criando uma energia positiva nesse fluido cósmico universal que está ao nosso redor, podemos assim dizer. Criamos essa energia vai ser levada. Então, na verdade, onde nós vemos o vazio, a Terra e a Lua, existe o vazio no universo? Não existe o vazio no universo. Onde você pensa que não existe nada, existe o fluido cósmico universal. Na verdade, o que existe no universo? Deus, Espírito e matéria. Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira ou primária de todas as coisas, imaterial, porque se fosse material estaria sujeito às transformações da matéria, imutável, porque se fosse imutável as leis por ele estabelecidas não teriam estabilidade, eterno, porque se não teve começo nem fim, né? Se tivesse tido começo, alguém alguma coisa poderia tê-lo criado, imaterial, imutável, eterno, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Esse é o Deus. Espírito, que somos nós, ainda não conhecemos a essência do Espírito, e matéria. Tudo que é matéria é derivado do fluido cósmico universal. Tudo que nós vemos no nosso corpo, o nosso planeta, todos os objetos são derivações deste fluido cósmico universal. Fluido elétrico, fluido magnético, etc, etc. Então, o que existe no universo? Deus, Espírito e matéria. Por que eu estava falando nisso? Porque os Espíritos, mesmo longe, podem nos influenciar pelo fluido cósmico universal. Para nós, o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, nossos Espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas está certo de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças. Nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele. Como um pai vela pelo filho, sente-se feliz quando vê um bom caminho e chora quando seus conselhos são desprezados. Muito bem. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Então aqui a mensagem da noite, que nós não possamos temer em fatigar o nosso guia espiritual. Vamos conversar com ele, mandar pergunta mesmo. Pergunta, o que eu faço, que caminho deve ser, o que eu posso fazer de melhor, por onde eu vou. Né? Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem médios a todos os homens. Lembra que eu falei aqui que todos nós somos médios? Essas comunicações com os nossos espíritos familiares nos fazem todos médios. Médios hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas, para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que obra assim realizais é a do Cristo? A que vos impõe, porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, se não para repartidos com vossos irmãos, para os adiantar na senda da aventura e da eterna bem-aventurança? Muito bem. Então, vou parar por aqui, porque o tema aí do anjo da guarda continua. Né? Continua e vai longe. Então, espero que vocês possam estar aqui na próxima quarta-feira. Outra alma estará aqui com vocês, dando continuidade ao estudo do guia espiritual, que vai longe, tá vendo? São várias perguntas aí, ó. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Vou falar assim, está conversando com o anjo. A gente tem que ter o hábito. André Luiz, na literatura, fala a gente aprender a orar. O Evangelho tem a passagem do pedis, obtereis, bateis, se abrirá e vos será dado. Explica isso. A gente tem que aprender a louvar a Deus, pedir e agradecer. Porque quando a gente pede em pensamento, o Espírito está vendo. Ele vai nos ajudar. Ele só não pode fazer o que é responsabilidade nossa. Mas às vezes ele fala assim, vai pelo aquele caminho. Aí a gente fala, nossa, eu vou mudar de caminho, vou pela essa outra rua. E às vezes a gente acha que é nosso. Às vezes a gente vai conversar com alguém
e desabafa, fala para a pessoa fala assim, por que você não age desse outro jeito? A pessoa vai pensando, pô, a ideia dela não é melhor que a minha. Minha mãe falava muito para mim, Fábio, Deus fala pela boca de muita gente. Tem que prestar atenção no que as pessoas falam. A gente aprende muito. É o guia espiritual seu envolvendo a outra criatura para chegar até você para que você e receba as ideias. Wagner, 496. 496. Gratidão, lindo. 496. A gente vai seguir agora a terceira parte dos trabalhos, se é sua disponibilidade, fica à vontade. Se você puder ficar conosco, nós vamos até às 10, se não, fica à vontade. Vamos em frente. Pode desligar aqui? Pode. Você tá, vai. A chave tá por aí? Vai embora? Eu vou ficando. Ela? Eu só não vai. Ah, você olhou se a dona Celeste viu lá alguma coisa? Não. Eu não vi mensagem que fala.